Minha diretoria, quero falar hoje sobre o senhor Raí, que é o dirigente de futebol de São Paulo, mas que é também, na minha opinião e na de muita gente, o maior jogador da história de São Paulo. Que é eleito pela torcida do Paris Saint-Germain o maior jogador da história do Paris Saint-Germain. E que é algo que a mídia vai eternamente negar para você, mas que eu vou dizer aqui sem o menor medo de errar, ele foi muito, muito melhor que o Sócrates. E isso não quer dizer que o Sócrates tenha sido ruim, quer dizer que o Raí foi foda. O Raí tem uma carreira muito subvalorizada por ele ser um jogador tímido, por o Raí ser um cara quieto, longe de polêmicas, um cara muito na dele e tal. Foi pra França, sempre fez as coisas muito direitinho, entrevistas muito polidas e tal. Então o Raí nunca foi uma figura midiática. O Raí tem aquela coisa com a seleção brasileira de 94, ele chegou ali, ele era o principal jogador do futebol brasileiro, e aí quando chegou na Copa do Mundo, naquele esquema do futebol do Parreira, ele não se enquadrava, o Mazinho se enquadrava melhor que ele acabou ganhando a posição. Tem a questão de que o Raí nunca foi um jogador que passou por outros clubes grandes e, portanto, não tem essa identidade, esse conhecimento que as pessoas têm de ficar assistindo. Naquela época, não é que nem hoje, onde você assiste o jogo que você quiser, você tinha uma dificuldade de assistir os jogos, só tinha o jogo que passava na TV, então evidentemente os mineiros vinham os jogos mais de Minas, os gaúchos mais do Sul, não era uma coisa tão comum assim você assistir o tempo todo os jogos de um jogador que jogava no outro clube. Mas o Raí foi, seguramente, se não foi o maior jogador da história de São Paulo para alguns, está em segundo, porque alguns podem escolher o Rogério Ceni e é uma escolha justa. Para mim é absolutamente indiscutível. O cara que botou uma estrela no meu peito de campeão do mundo, o cara que me deu 2 Libertadores, o cara que decidiu todas as finais que ele jogou pelo São Paulo. O jogador mais decisivo que eu vi na minha vida. Eu nunca vi na minha vida um jogador que tivesse tanta vontade em fazer gols em decisões quanto o Raí. E talvez se você levantar uma estatística, você nem encontre outro jogador. Eu não vou ser o cara que vou fazer a estatística. Alô, PVC, você que adora, dá uma olhada nisso aí. Quem é que fez mais gols em decisão do que o Raí no futebol brasileiro? Talvez o Pelé, será eu. Não faço a menor ideia, mas é impressionante. O Raí decidiu 3, 4 campeonatos paulistas arregaçando com a final, fazendo 3 gols em um, 3 gols no outro, 2 gols na outra final, voltando anos depois fazendo o primeiro gol do título contra o Corinthians. O Raí foi o jogador que fez o gol do título da Libertadores de 92. O Raí fez gol na final de 93. O Raí fez os 2 gols da final do Mundial. Era uma aberração. E tudo que o Paris Saint-Germain conseguiu ganhar na vida dele, teve no Raí a figura central. Embora o Paris Saint-Germain não seja um time grande, mas nós estamos falando de um time que tem na sua história, entre outros, Mbappé e Neymar, e Ronaldinho Gaúcho. E o maior jogador da história do Paris Saint-Germain, para eles, é o Raí. Nós estamos falando de um jogador que às vezes a gente não tem a dimensão. Mas por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque eu gosto de falar bem do Raí, porque ele é meu ídolo. Embora ele seja petista, né? Mas tudo bem. O Raí está sendo cobrado, evidentemente, pelo trabalho dele de dirigente no São Paulo, com todos os motivos do mundo. O Raí tem feito coisas que realmente eu particularmente discordo mesmo. Por exemplo, o negócio do Daniel Alves, acho que ele foi... O Raí é muito brando, né? O Raí é muito elegante, o Raí é muito europeu pro futebol brasileiro. E acho que ele nem deveria ter esse cargo que ele tem. Acho que o Raí podia ter qualquer cargo no São Paulo, vitalício eterno, vitalício eterno é a mesma coisa, mas enfim, ele poderia ter um cargo remunerado altíssimo, podia ser presidente de São Paulo. Mas o Raí se expor é um risco que eu admiro, por exemplo, no Renato, no Raí, no Zico, quando eles tentam, no Dinamite, quando eles tentam fazer algo pelo clube deles, mas gera esse tipo de coisa. E aí vem uma geração futura, e essa geração futura não conhece o que o Raí fez. E batem no Raí, às vezes, como se estivesse falando de um qualquer. E aí esse vídeo aqui é para dizer para vocês o seguinte, torcedor do São Paulo, cuidado, tenha um cuidado muito, não é redobrado, é triplicado, quadruplicado, ao questionar a maneira de questionar o Raí, a maneira de tratar o Raí. Então é assim, o Raí, você pode dizer que não concorda, eu gostaria que fosse outro dirigente, mas coisas como o Raí, não, São Paulino não pode xingar o Raí. Pô, Rica, tá cagando regra? Tô. Tenho 40 anos que eu sou sócio dessa porra. Isso nós não podemos fazer. Nós não temos o direito de fazer. Eu tô falando agora como São Paulino, tá? Nós não temos o direito de xingar o Raí. O Raí pode fazer a cagada que ele quiser administrativa. A gente pode falar, pô, não concordo, acho que é melhor o Raí sair. Ok, tá? Mas xingar o Raí, jamais. O Raí não pode ser vaiado no Morumbi. O Raí não pode ser ofendido pela torcida do São Paulo. Em nenhuma hipótese. Porque muito da grandeza que o São Paulo tem foi construído por esse cara. Esse cara pegou a bola e botou embaixo do braço em todas as decisões que levaram o São Paulo de um patamar nacional para um patamar mundial, e ele levou o São Paulo até lá. Então, o mínimo que nós temos que ter com esse cara é um respeito 30 vezes maior do que a gente teria por qualquer outro dirigente ou qualquer outro cenário. Quer xingar o Leco, xinga o Leco. Quer xingar o técnico, xinga o técnico. Quer xingar zagueiro, quer xingar Hernanes, pode xingar. Jogadores tiveram momentos no São Paulo, fizeram coisas. O que o Raí fez
é 40 vezes maior do que o Hernani fez, e o torcedor de São Paulo tem um puta respeito com todos os motivos do mundo pelo Hernanes. Então, ao torcedor mais novo do São Paulo, eu quase peço isso. Muito cuidado com a maneira de tratar o Raí. O Raí, se for demitido, ele tem que ganhar um cargo pra cima. O Raí tem que virar o diretor, embaixador internacional. A puta que eu pariu. Mas o Raí não pode ser mandado embora do São Paulo. Não existe essa opção. Raí demitido, isso não existe. O Raí é o jogador que transformou o São Paulo no que ele é. Então esse vídeo é simplesmente para expor o que eu já tinha dito no Twitter, que eu li, inclusive, que o André Plihal, da ESPN, disse a mesma coisa esses dias. Pelo amor de Deus, nós, São Paulinos mais velhos, estamos tentando dizer para vocês mais novos, vocês não sabem o tamanho do que vocês estão mexendo. Quando você for criticar o Raí, faça com respeito e educação e muita devoção ao que ele fez por nós. Porque o Raí não é um cara para ser tratado como um dirigente qualquer. Por favor, não estraguem a relação que nós temos com talvez aquele que seja, pelo menos para mim e para muitos da minha geração, o maior ídolo da história desse clube. Tá bom? Raí, te amo.